Olá, turma! Então vamos lá continuar com a nossa correção das questões da ADP2. Questão número 8. A ação civil pública é uma das ações mais importantes no ordenamento jurídico brasileiro, no qual exerce um papel que transcende a sua função meramente jurídica. Pode ser utilizada para a proteção contra o trabalho escravo, defesa do meio ambiente, melhores condições de trabalho, em geral, defesa da moralidade administrativa, do direito do consumidor, ou seja, ela tem um caráter social muito importante, ligado diretamente à dignidade humana e à qualidade de vida. Sobre a ação civil pública, marque a alternativa correta. A. Qualquer cidadão é parte legítima para ajuizar a ação civil pública. Falso. A ação civil pública tem os seus próprios legitimados, principalmente o Ministério Público, nós tratamos sobre isso, e o cidadão não é um deles. Então, a questão que quis confundir a questão da ação popular com a ação civil pública. Então, o cidadão não é legitimado ativo para ajuizar a ação civil pública. B. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Verdadeiro, gente. Na ação civil pública, se o MP não for parte no processo, ele vai ser fiscal da lei. E aí teve um aluno que me perguntou, mas professora, como assim fiscal da lei? E aí eu fui explicar e gostaria de explicar para todos vocês como assim fiscal da lei. O que significa? O MP vai ali fazer um parecer onde ele vai emitir a opinião dele sobre aquele determinado assunto. Ele pode também requisitar uma perícia, pode fazer uma visita em loco. E aí, por exemplo, se a gente estiver tratando de uma obra que seja potencialmente lesiva, ele vai dizer a opinião dele, se ele acredita que é uma obra que deve continuar ou não, que pode começar ou não, vai fundamentar a sua opinião. Se for um caso que envolva trabalho escravo, ele vai dizer quais são os motivos pelos quais ele acredita que aquela situação se enquadra em condições análogas a de escravo ou trabalho escravo contemporâneo. Então, o parecer do Ministério Público, como a gente já estudou também, ele não vincula o juiz. O juiz pode decidir da forma como ele entender, desde que ele fundamente. Mas ele é um importante instrumento, sim, para convencer o juiz. Então, normalmente, no dia a dia, na prática, os juízes eles levam muito em consideração o que diz o Ministério Público. O parecer do Ministério Público é algo muito importante dentro do processo. C. Não é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer cumulada com a de indenizar. Gente, falso. A gente viu que cabe essa acumulação tanto nos pedidos como na condenação dentro da ação civil pública. Como assim a obrigação de fazer combinada com a de indenizar? Vou dar um exemplo para vocês. No caso, por exemplo, de uma empresa que desmatou, o juiz pode condenar a empresa a refazer ali, plantar novas mudas, por exemplo, e também pagar uma indenização a um fundo que envolva o meio ambiente. Então, não existe essa limitação. Ele pode também, por exemplo, mandar uma empresa parar de fazer um trabalho que esteja sendo considerado em condições análogas a de escravo e pagar uma indenização também a um fundo de combate ao trabalho escravo. Pode mandar, por exemplo, uma empresa tirar uma propaganda que esteja sendo enganosa para o consumidor e também pagar uma indenização a um fundo que envolva ali a questão do consumidor, ou seja, não existe essa limitação, e sim pode ser cumulado essa questão da obrigação de fazer ou não fazer com uma indenização por danos morais na ação civil pública. D. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao triplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Gente, eu falei muito sobre essa questão do valor das custas em caso de litigância de má-fé. Não é o triplo, nem o dobro, é o décuplo. Lembrem sempre, é 10 vezes mais. Então, o erro da questão estava aqui, não é o triplo das custas, é o décuplo, 10 vezes mais. E letra E dizia assim: o MP não é legitimado ativo para a propositura da ação civil pública. Falso. O MP é sim legitimado ativo para propor ação civil pública. Inclusive, é o grande titular da ação civil pública, como nós aprendemos na nossa aula. Nona questão, mais uma questão sobre mandado de injunção.
conceder-se-á mandado de injunção, letra A, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo falso. Retificação de dados é o habeas data. B, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Falso também, conhecimento de informações também é habeas data. C, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Gente, verdadeiro, esse é o caso de cabimento do mandado de injunção, quando a falta de uma norma regulamentadora está tornando inviável o exercício de direitos, conforme nós conversamos já. D, anular ato lesivo ao patrimônio público, de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Esse aqui é a ação popular. Sempre que estiver falando em anular um ato administrativo, a ação popular. Já associem isso na mente de vocês. Letra E, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Aqui, vocês lembram de uma das nossas primeiras aulas? O habeas corpus, liberdade de locomoção, associem sempre ao habeas corpus. Então, questão número 9 é resposta à letra C. 10. João, cidadão brasileiro, tomou conhecimento de que determinado agente público estava lesando o patrimônio público, o que ocorria com o desvio de vultosos recursos para sua conta particular. Ou seja, um determinado agente público estava desviando dinheiro para sua conta particular, ou seja, causando um dano ao patrimônio público. Com o objetivo de responsabilizar o agente público, de modo que ele fosse obrigado a devolver os valores desviados, João, por intermédio de seu advogado, poderia ajuizar. Então, gente, aqui, uma questão visando anular um ato que estava causando dano ao patrimônio público por um cidadão brasileiro, só poderia ser a ação popular. Então, mais uma questão aqui que envolve a questão do cidadão, da atuação do cidadão no controle das atividades do poder público, podendo anular e responsabilizar também o agente público no caso de uma situação que esteja envolvendo um dano ao patrimônio público, que era exatamente o caso concreto. Questão número 11. Conforme determina a Constituição Federal, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Sobre o habeas data, assinale a alternativa correta. Letra A. Cabe habeas data para a emissão de diplomas. Bom, a gente já viu que não cabe habeas data para a emissão de diplomas, seria o mandado de segurança. B. Cabe habeas data para o fornecimento de informações relativas a terceiros. Falso também, a gente estudou que habeas data não cabe para buscar informações relativas a terceiros, a outras pessoas, mas sim para buscar informações referentes à própria pessoa. C. Cabe habeas data para o fornecimento de informações sobre gastos de órgãos públicos. Também falei sobre isso, que muita gente confunde, como o habeas data está ligado ali ao direito à informação, muita gente pensa que tem relação com essa questão de lei da transparência, quanto gastam os agentes públicos, relacionado aos gastos públicos mesmo em geral. Mas não, gente, o habeas data ele é para você ter acesso a informações ou retificar informações referentes à própria pessoa. D. Não é necessário advogado para ajuizar um habeas data. Falso. Nós comentamos que a única ação que não precisa de advogado é o habeas corpus. Inclusive, relembrando casos que eu falei para vocês de habeas corpus que foram ajuizados, feitos à mão, no papel higiênico. Também comentei sobre o que foi feito em um lençol. Então, não precisa de advogado, não tem muitas formalidades, mas o habeas data já tem e precisa sim de advogado.
E letra E, trata-se de uma ação gratuita por determinação da Constituição Federal. Gente, verdadeiro, trata-se de uma ação gratuita por determinação da Constituição Federal. 12. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O princípio do devido processo legal tem previsão desde a Magna Carta de 1215, relacionado à primeira dimensão de direitos fundamentais, onde se buscava evitar arbitrariedades cometidas pelo Estado sem que a pessoa tivesse direito de defesa em um processo, como, por exemplo, prisões ilegais. Sobre o princípio do devido processo legal, assinaram a alternativa incorreta. Então, aqui ele buscava que a resposta fosse a alternativa incorreta. Então, vamos lá. O devido processo legal é considerado um supraprincípio ou princípio base, norteador de outros princípios do processo. Gente, verdadeiro. Muitos princípios derivam dele. A gente vai já ver aqui nessa mesma questão alguns exemplos. B. Tal princípio traz a ideia de um processo justo, com ampla participação das partes e efetiva proteção de direitos. Verdadeiro também. C. A Constituição prevê outros princípios que dele decorrem, como contraditório, ampla defesa, aqui nós temos motivação das decisões judiciais, publicidade, isonomia, entre outros. Perfeito também. O princípio do devido processo legal, ele acaba norteando vários outros princípios processuais, inclusive todos aqueles que nós estudamos, eles têm, de certa forma, uma relação com o princípio do devido processo legal. D. Este princípio não se aplica às relações privadas por ausência de determinação da Constituição. Gente, falso. Nós falamos muito sobre isso em sala de aula, inclusive presencialmente, quando eu comentei com vocês sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O exemplo que eu dei, inclusive, foi um caso de um sócio que foi excluído de uma sociedade, de uma empresa, e não teve ali ampla defesa e contraditório, ou seja, princípios ligados ao devido processo legal. E aí ele ingressou na justiça, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que decidiu que eu não preciso ter leis ou uma afirmação direta da Constituição para eu aplicar direitos fundamentais nas relações privadas, naquelas relações em que não tem nada a ver com o Estado, como é o caso aqui que eu comentei, coloquei na questão. Então, eu não preciso ter uma lei específica ou uma determinação específica da Constituição para eu aplicar o princípio do devido processo legal dentro de um processo administrativo numa empresa, por exemplo. Então, ele se aplica sim às relações privadas. Inclusive, coloquei isso no resumo de vocês e também falei sobre isso na nossa aula sobre os princípios processuais. É um dos exemplos. Então, a alternativa incorreta era D, agora a gente vai, que era a resposta da questão, agora nós vamos para a letra E. Um dos exemplos do princípio do devido processo legal se encontra no princípio de que não há pena sem processo. Gente, perfeito, como eu coloquei, inclusive no enunciado da questão, o princípio do devido processo legal, ele tem essa relação, ele se iniciou com essa questão de que não haveria uma pena dentro da área criminal mesmo, sem um processo, sem que houvesse direito de defesa. Então, o princípio do devido processo legal, ele foi criado ali, lá em 1215, na Magna Carta, para limitar o poder do Estado. E o principal motivo ali naquela época, muitos grandes doutrinadores falam, que era exatamente relacionado a prisões ilegais que ocorriam. Então, foi exatamente assim que surgiu o princípio do devido processo legal. Por isso, a alternativa tá correta. Questão número 12, letra D, a resposta. 13. Princípios são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada proporção da realidade. Peguei aqui um textinho do Miguel Reale, que é um autor clássico do direito, que todos vocês devem conhecer. Normalmente ele é um... Tô até olhando para ele aqui próximo a mim, inclusive, por isso que eu olhei para ali, que eu tenho esse livro. Ele é um livro muito utilizado nas matérias do início do curso, né? Introdução ao estudo do direito. Então, quis colocar no nosso enunciado para vocês, quem não conhece, conhecer o autor, saber um pouco do que ele fala. Ele é muito utilizado mesmo nessas matérias iniciais do curso. Depois acaba que vocês vão conhecendo novos autores, mas a gente também não pode esquecer
desses autores, por isso coloquei ele aqui na nossa avaliação. Então, sobre os princípios processuais, assinale a alternativa correta. A. Já que a decisão judicial do STF, Supremo Tribunal Federal, ocorre em última instância, ou seja, nenhum outro magistrado irá apreciá-la, não há necessidade de fundamentar tal decisão. Gente, falso, a gente estudou que a fundamentação das decisões judiciais, ela está muito ligada à segurança jurídica, então por mais que algumas decisões do Supremo sejam em última instância, ou seja, irrecorríveis, não tenham recurso, mesmo assim, elas precisam ser fundamentadas para que a sociedade tenha credibilidade naquilo que é decidido pelo Poder Judiciário. B. O princípio do contraditório é absoluto, falso. A gente já viu que nenhum princípio é absoluto, todos eles têm exceções. E nós trabalhamos também em sala de aula e também na revisão casos, exemplos em que o princípio do contraditório, mesmo ele não sendo observado, não haveria nulidade no processo, que é quando não há prejuízo à parte. Nós falamos sobre alguns exemplos e por isso esse princípio ele não é considerado absoluto. C. O juiz fica vinculado ao parecer do Ministério Público, devendo acolher todas as manifestações apresentadas pelo parquê. Gente, parquê, não sei nem se eu tô falando 100% correto, até porque eu não gosto muito desses termos muito diferentes. Eu acho que ele afasta um pouco mais como o Ministério Público ele é muitas vezes chamado. Aliás, como ele é um nome que é dado ao Ministério Público também. Então, aqui a questão cobrava esse conhecimento de vocês em relação ao parecer do Ministério Público. Eu mencionei em sala de aula que por mais que o parecer do Ministério Público seja extremamente importante, que em grande parte dos casos o juiz ele acolhe o parecer do Ministério Público, ou seja, ele faz a decisão no sentido daquilo que o Ministério Público tratou, opinou, ele não é 100% vinculante, ou seja, o juiz tem ali uma liberdade de escolha, liberdade para ele decidir conforme as suas próprias convicções, desde que ele fundamente a sua decisão, ou seja, ele não é obrigado a acolher todas as manifestações apresentadas pelo Ministério Público, por isso a alternativa C é falsa. D. O princípio da boa-fé não tem relação com as condutas praticadas no decorrer do processo, como a apresentação de provas falsificadas, por exemplo. Gente, falso, o princípio da boa-fé tem exatamente ligação com as condutas que vão ser praticadas durante o processo, como, por exemplo, apresentar provas falsificadas, enrolar o processo de propósito, entre outras condutas da parte que podem ali ser enquadradas como má-fé processual. Então, letra D, falsa. Letra E. A completa realização do contraditório ocorre quando é possível atingir a paridade de armas dentro de um processo através da igualdade real entre as partes. Gente, verdadeiro. Inclusive, eu mencionei sobre alguns mecanismos do direito para alcançar essa paridade de armas, como, por exemplo, a gratuidade da justiça, a defensoria pública, prazos em dobro para a defensoria pública, por exemplo. Inclusive, os escritórios modelo das faculdades também têm prazo em dobro. Alguns mecanismos para garantir a paridade de armas dentro de um processo, ou seja, que as partes realmente tenham chances iguais de se manifestar dentro do processo. Por isso, questão número 13, alternativa à letra E. 14. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, determina que, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Sobre o princípio do contraditório, assinale a alternativa incorreta. Aqui a questão pedia a alternativa incorreta. Então, vamos ver. A. O princípio do contraditório é formado por dois elementos, quais sejam informação e possibilidade de reação. Perfeito. Tanto o direito da pessoa saber que está correndo aquele processo, como ela ter ali uma chance de reagir, de se manifestar, de dar sua versão dos fatos. Então, verdadeiro. B. Em virtude do princípio do contraditório, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Perfeito, esse dispositivo está no nosso CPC, nós falamos sobre ele em sala de aula, também está na nossa revisão. C.
A ofensa ao princípio do contraditório gera nulidade em toda e qualquer situação. Gente, falso, mais uma vez. O princípio do contraditório ele não é absoluto e pode haver situações em que, mesmo ele não sendo obedecido, não vai gerar nulidade de todo o processo por conta disso. E nós comentamos já sobre isso na nossa aula sobre princípios processuais. Com base no princípio do contraditório, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Gente, certíssimo também é um dispositivo do nosso Código de Processo Civil. A informação exigida pelo princípio do contraditório é naturalmente associada à necessidade de a parte ter conhecimento do que está ocorrendo no processo, para que possa se posicionar positivamente ou negativamente a seu respeito. Gente, perfeito também. É mais uma questão relacionada à parte ter direito à informação, saber que existe ali um processo, existe ali uma prova que foi juntada, uma petição que foi feita e poder se manifestar tanto de forma positiva como de forma negativa para aquele determinado ato que houve dentro de um processo ou o processo como um todo, por exemplo, também. Então, letra E, ela está correta. A alternativa da 14, como ela pedia a incorreta, a resposta é a letra C. 15. Conforme determinação da Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso 9, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Sobre o princípio da motivação das decisões judiciais, assinale a alternativa incorreta. A fundamentação da sentença permite às partes identificar precisamente quais os motivos que levaram o juiz a julgar daquela forma, para decidir se vale a pena ou não recorrer. Perfeito também. A fundamentação da sentença possibilita ao sucumbente, nas razões de seu recurso, definir de que forma individualizada o objeto da impugnação, uma vez que, de regra, o nosso sistema jurídico repele as impugnações genéricas. Gente, também incorreto. A fundamentação da sentença ela vai permitir que a parte, quando ela for recorrer, ela ataque cada ponto que ela considera que foi julgado da forma incorreta, até porque o nosso sistema ele não permite, né, ele repele aqueles recursos genéricos que recorrem de uma forma genérica, que não apontam exatamente qual é o dispositivo da sentença que merece reforma. Então, letra B, correta também. O princípio da motivação das decisões judiciais, letra C, não tem relação com o princípio da imparcialidade do juiz. Gente, falso, por isso é a resposta da questão que pedia a incorreta. O princípio da motivação das decisões judiciais tem toda a relação com o princípio da imparcialidade do juiz, porque é motivando a sua decisão que o juiz vai mostrar que ele está sendo ali imparcial, que ele está ali decidindo conforme o motivo X, Y, Z, conforme o direito, conforme a justiça, e não por um motivo de amizade, de inimizade, de perseguição política, etc. Letra D. Sendo a decisão carecedora de motivação, transforma-se num verdadeiro obstáculo ao exercício do direito ao contraditório, pela parte que se julgar prejudicada, na medida em que enfrentará dificuldade para aduzir adequadamente as razões do seu recurso. Gente, correto, mais uma vez. A motivação das decisões judiciais, ou seja, os fundamentos da decisão, ele possibilita que a parte que perdeu a ação saiba como que ela pode recorrer, ou seja, quais foram os erros daquela decisão, os erros daquela sentença que merecem reforma, por que eles merecem reforma. Então, somente a partir de uma decisão fundamentada é que a parte consegue elaborar o seu recurso com os seus fundamentos. A motivação das decisões judiciais é condição essencial para que no seio da comunidade se fortaleça a confiança na tutela jurisdicional. Também está perfeita. Esse é o principal motivo da
motivação das decisões judiciais, deste princípio que a sociedade ali tenha confiança nas instituições públicas, no poder judiciário, que as partes processuais tenham segurança jurídica, que os advogados possam trabalhar, todos os membros da comunidade jurídica possam atuar no poder judiciário com confiança, sabendo que as decisões serão fundamentadas e serão justas, principalmente. Então, é essencial para que se fortaleça a confiança na tutela jurisdicional o princípio da motivação das decisões judiciais. Por isso está perfeita esta alternativa. 16ª. Gente, essa 16ª, eu fiz ela inspirada numa questão que já caiu no ENAD. Então, tanto a questão 16 como a questão 19, eu me inspirei numa situação de uma questão que já caiu no ENAD, até para preparar para vocês, que vai ser mais uma prova que vocês irão enfrentar aí na vida acadêmica de vocês. Então, vamos lá, ler a 16, é uma situação que eu imaginei, né, eu que criei essa questão. Vamos lá. O Ministério Público Federal, através de denúncias, tomou conhecimento de que estava sendo realizado trabalho em condições análogas a de escravo no interior do Amazonas. Isso é algo que acontece, gente, infelizmente até hoje, né? É uma questão, mas infelizmente acontece sim. A fim de apurar essas informações, instaurou um inquérito civil, através do qual confirmou as denúncias recebidas. Para buscar a paralisação desta atividade, bem como a indenização por danos morais, assinale a alternativa que representa qual ação judicial o MP deve ajuizar. Gente, Ministério Público, a questão fala Ministério Público, indenização por danos morais, paralisação da atividade, condições análogas a de escravo, não pode ser outra resposta, já tem que vir na mente de vocês, ação civil pública. Então, a resposta, letra E, ação civil pública, visto que a própria Constituição atribuiu este papel ao Ministério Público, sendo este legitimado para propor esta ação visando a proteção de direitos difusos e coletivos. Questão 17. João da Silva, brasileiro, morador da cidade de Manaus, procurou aconselhamento jurídico, pois tomara conhecimento de um ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente, e gostaria de saber, como cidadão, se seria parte legítima para propor algum tipo de ação visando anular tal ato. Neste caso, tendo as previsões da Constituição Federal de 88, então, gente, João da Silva, cidadão, buscando anular um ato lesivo ao patrimônio público, só poderia ser a resposta, mais uma vez, a ação popular. Então, a alternativa letra A. João poderia propor ação popular visando a anulação do ato. 18. Mariana, cidadã manauara, promove ação popular em face do município de Manaus, por entender que determinados gastos realizados estariam causando graves prejuízos ao patrimônio público. O pedido veio a ser julgado improcedente por total carência de provas. Inconformada, Mariana apresenta a mesma ação com fundamento em novos elementos e, mais uma vez, o pedido vem a ser julgado improcedente por carência de provas. No termo da Constituição Federal e da legislação de regência, assinale a alternativa correta. A. Sendo o pedido julgado improcedente, haverá condenação em honorários advocatícios falso só no caso de má-fé. B. A improcedência por ausência de provas caracteriza a má-fé do autor na ação popular. Até ficou faltando aqui na ação popular. Gente, não. Simplesmente a improcedência por falta de provas não vai caracterizar a má-fé. Tem que ficar caracterizada outros elementos, como, por exemplo, o autor juntou uma prova falsa, o autor mentiu uma determinada situação para se beneficiar, deu entrada numa ação por motivos políticos. Então, o simples julgamento da ação improcedente por falta de provas, por si só, não faz com que o autor seja julgado, condenado por litigância de má-fé. C. A reiteração na propositura da mesma ação acarreta o pagamento de custas pelo autor da ação popular. Gente, falso. Simplesmente a reiteração também não acarreta no pagamento de custas. Mais uma vez eu repito, tem que ficar comprovada a má-fé. Se não ficar comprovada, a simples reiteração na ação, ela não caracteriza a má-fé e por consequência, não gera o pagamento de custas processuais. D. As custas serão devidas somente se declarada expressamente a má-fé do autor na ação popular.
É verdadeiro, então as custas só vão ser devidas se for declarada expressamente a má-fé do autor. Alternativa letra E, em nenhuma hipótese há pagamento de custas na ação popular. Falso, a gente já viu que há pagamento de custas sim, no caso de má-fé. Então vamos para 19, que é uma questão que, como eu falei para vocês, me inspirei em uma questão que já caiu no exame do ENAD, uma questão bem completa e que falava sobre a nossa matéria. Então vamos lá. O Ministério Público do Trabalho moveu processo judicial contra o Banco X após o recebimento de denúncias referente ao comportamento abusivo em relação aos seus empregados. Na ação, o MPT afirmou que o problema era abrangente, alcançando diversas unidades pelo país, não sendo possível contabilizar o número de trabalhadores afetados e que o banco não estaria adotando providências eficazes para combatê-lo. A situação descrita refere-se a qual instrumento processual movido pelo Ministério Público do Trabalho contra a instituição bancária. Então, gente, mais uma questão que envolve aí a atuação do Ministério Público em relação ao comportamento abusivo de uma empresa em relação aos seus funcionários em diversas unidades do país. Então, Ministério Público buscando combater uma questão abusiva dentro de relações de trabalho com uma dimensão nacional só poderia vir na mente de vocês, mais uma vez, a ação civil pública. Além disso, gente, a questão também falava em instrumento processual. Então, por si só, o termo de ajuste de conduta, nós falamos sobre ele na aula da ação civil pública. Ele é como se fosse, aliás, ele é um acordo do MP com a parte. Ele pode ser feito antes do processo ou ele pode ser feito dentro do processo. Mas como a questão falava, o instrumento processual, então ela já lhe direcionava para responder que era a ação civil pública. Então, vamos lá para nossa última questão. Os remédios constitucionais são meios, ações ou direitos de petição colocados à disposição do indivíduo com o intuito de sanar ilegalidades ou abuso de poder. Assim, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, conceder-se-á: letra A, mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Verdadeira, alternativa letra A, a resposta da questão, mas vamos ver todas. B, ação popular para assegurar o conhecimento de informações. A gente já sabe que não é. Informações é o habeas data, não ação popular. C, habeas corpus para proteger direito líquido e certo, a gente já sabe que não é também. Habeas corpus é relacionado à liberdade de ir e vir, e direito líquido e certo é relacionado ao mandado de segurança. Então a gente já sabe que essa alternativa é falsa. D, habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar a liberdade de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Falsa também. Habeas data é relacionada à informação, liberdade de locomoção é o habeas corpus. E letra E, habeas data para tratar da questão da liberdade de ir e vir do indivíduo, mais uma questão que confundia você aí entre habeas data e habeas corpus. Bom, turma, é isso. Se você errou alguma dessas questões, quiser conversar comigo sobre a questão, eu tô super aberta aqui para trocar ideias. Se você errou e viu que errou uma bobagem, essa é a oportunidade para você aprender, assimilar e não errar nunca mais isso que você já errou. É um momento muito difícil que a gente está vivendo. Tá todo mundo passando por alguma dificuldade, então eu sei que é mais difícil e, mais uma vez, eu gostaria de parabenizá-los por estar enfrentando esta batalha da melhor forma possível, passando inclusive pelas avaliações da faculdade, e vocês foram super bem nessa prova. Vocês viram que foi uma prova longa, né? A faculdade orienta que a gente faça questões contextualizadas, então eu precisei fazer questões conforme as normas da faculdade. Questões que envolvessem a temática, por exemplo, de como elas são feitas no ENAD. Eu também busco bastante focar pro exame da OAB. Mas se você assistiu às aulas, se você fez os exercícios que eu passei, você viu que a prova reflete muito aquilo que nós estudamos durante o semestre. E se você assimilou os conteúdos, assistiu essa aula, tá terminando de assistir essa aula agora, e você assimilou todos os conteúdos que eu falei, você sabe muito de direito constitucional, porque não é pouca coisa, é muita matéria, é muito conteúdo. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar o meu objetivo. Todos os remédios constitucionais nós já estudamos, então se você sabe
para qual é a finalidade de todos eles. Você já sabe muito de direito constitucional e você merece todos os parabéns do mundo. Bom, turma, é isso. Até a nossa próxima aula.